Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Igreja Apex, né? Esse conteúdo que a gente gera para você com muito amor, muito carinho, e a gente quer realmente agregar valor, a gente quer levar uma palavra para você importante, a gente quer trazer realmente uma profundidade espiritual para o teu coração, a gente quer que você cresça em Cristo, cresça espiritualmente. Há muita confusão nos nossos dias sobre muitos temas, e o propósito é esse, né? Que a gente possa trazer um pouquinho mais, né, da experiência que a gente tem, principalmente com o nosso pastor. Eu já quero dizer isso também. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia mais uma vez, alegria, e é sempre um tempo maravilhoso estar aqui com vocês. É isso aí. Então essa é a ideia, e hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, mas eu quero ler o texto antes, né? O texto está ali em João 3 diz assim, Jesus falando. Jesus disse-lhes, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. O que é realmente, que há muita confusão nisso, né, pastor? O que é realmente novo nascimento? O que é nascer de novo? Bom, para responder essa pergunta de maneira bem simples e objetiva, eu preciso fazer uma outra pergunta. Por que Jesus disse que é preciso nascer de novo? Porque nesse mesmo texto que você leu, ele diz que não vê e não entra. Sim. No primeiro momento ele diz que não vê, quem não nascer de novo... Não é capaz de ver o não reino. Não vê o reino. As pessoas não vê reino. Que ver o reino significa, pô, ele já chegou. Jesus disse, o reino já chegou. Né? O reino já chegou. Mas quem é que enxerga reino? Aquele que nasce de novo. Se você não nasce de novo, você não vê. Então as pessoas acham que Jesus é uma coisa que não é. Elas não conseguem entender. Por quê? É natural. O homem natural não consegue ver as coisas. Ele acha que ele veio, as pessoas acham que ele veio fundar só uma religião. Jesus é um homem qualquer, que Jesus, um profeta isso, qualquer, aquilo, é mais um profeta, bota Jesus no mesmo patamar de todos os outros. Um judeu que deu certo. Isso, é um cara que tinha seguidores, impressionou bastante, mas não passa disso. Um filósofo, um cara com bons pensamentos, com bom exemplo, etc e tal. Então, as pessoas não veem o reino. Eu acho que o que a maioria das pessoas ainda fala é o seguinte, não, Jesus, Buda, não sei o quê. Coloca Jesus lá na mesma lista. Na mesma lista. São os profetas, são os fundadores das religiões do mundo. Isso. Ele está entre esses patamares. Mais um guru. Mais um guru aí que veio trazer e falou coisas até que bonitas. Isso, né? Então, primeiro, ele está dizendo isso. Se o reino chegou, quem é que vai ver o reino? Quem nasce de novo. Sim. Mas depois ele diz que também, além de não ver, não entra. Então as pessoas ficam fora do reino porque não nasce de novo. Então, a importância de nascer de novo é vital, é como o ar que se respira. Sim. É como o coração que pulsa, bate dentro da gente. Se eu não nascer de novo, eu não vejo e eu não entro. Eu não provo as coisas do reino. Eu não caio dentro. E eu não me circundo, eu não mergulho na atmosfera do reino. Eu vivo... As pessoas podem entrar na igreja sem nascer de novo. Elas podem viver na igreja sem nascer Elas de novo. Podem entrar na igreja sem nascer de novo. Elas podem ver a banda tocar na igreja. Elas podem ver as pessoas dentro da igreja. Elas podem ver a Bíblia. Elas podem ler as palavras da Bíblia. Ser até admirador de tudo isso. Pode tudo, mas ela não entra no reino. Ela não vê o reino. Ver o reino e entrar no reino, o ticket, a passagem, o ticket que te leva para dentro do show, do reino, é nascer de novo. Agora, por que Jesus disse isso? Porque ele falou isso uma única vez. Nunca mais a Bíblia registrou os evangelhos. E ele não ficou repetindo isso também várias vezes, né? Foi muito pontual ali para Nicodemos. Né? Por que, primeiro, isso é importante. Para quem ele falou e por que falou. Sim. Né? Nascer de novo é para todo mundo. É para todo mundo. Todos precisam nascer de novo para ver o reino e entrar no reino de Deus. Todos. Todos. Agora, por que ele falou que precisa nascer de novo? Essa é a pergunta. Por quê? Porque Jesus, a resposta é, Jesus não é um reformador. Jesus não veio fazer reforma. O ser humano não precisa de reforma. O ser humano não precisa se tornar melhor. Muita coisa melhora o ser humano. Coaching melhora o ser humano. Sim. Mentorias melhora o ser humano. Educação melhora o ser humano. MBA melhora tudo. Análise melhora o ser humano. Pós-graduação melhora o ser humano. Relacionamento com outras pessoas melhora o ser humano. Generosidade melhora o ser humano. Ter um casamento gostoso melhora o ser humano. Ajudar o próximo melhora o ser humano.
Só que a única pessoa que transforma o ser humano é Jesus, através do novo nascimento. O ser humano, do ponto de vista de Jesus Cristo, não tem solução. Ele não tem que ser reformado, melhorado. Ele não precisa falar diferente, vestir roupa diferente, mudar certos hábitos. Não é que o cara era de uma religião e foi para outra. Não. Mudou de religião. Não. Muita gente acha, é importante ter uma religião. Não. Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Olha como é dramático. É dramático, é contundente, é definitivo, é transformador. O ser humano não precisa de um tapa. Sim. O ser humano não precisa de um... Tanto que deu um nó na cabeça de Nicodemos. Sim, ficou... sim, e é por isso que eu estou falando do jeito que eu estou falando, para continuar dando nó. Sim. Esse nó precisa ser dado. A pessoa para nascer de novo, você precisa desejar tem isso. Tem que ter uma crise, não tem? Tem que ter uma crise. Sem crise, ninguém nasce de novo. É isso aí. Sem crise, ninguém se arrepende. Tem que ter aquele sentimento de... Quem sou eu agora? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Perdi as bases de tudo ali. Se Jesus está certo, vamos supor que Jesus está certo, vamos supor que você acha que Jesus não estava até então, mas vamos supor que Jesus esteja certo. Você só vai entrar no reino se nascer de novo. E aí, como é que vai ser? Quer correr o risco? Né? Então, nascer de novo é dramático. Nascer de novo, Jesus está dizendo assim, olha, o homem não tem solução nele mesmo. O homem não precisa de um banho de loja, fazer uma próxima viagem. A solução para o homem não é fazer uma próxima viagem. A solução para o homem não é doar seus bens, ser mais generoso com os pobres, sim, pedir perdão para a esposa. A solução para o homem não é esses paliativos humanos, fazer análise, acompanhamento psicológico. Tudo isso ajuda e melhora. Mas a única pessoa capaz de transformar de dentro para fora o ser humano tão radicalmente a ponto de chamar de nova criatura é Jesus. Por isso que ele falou, é preciso nascer de novo. Você não tem solução, você tem que começar de novo. Mas a maioria das pessoas, pastor, o que é o pensamento comum, e já de muito tempo, mas só para exemplificar aqui, para ficar claro para as pessoas. A maioria das pessoas diz assim, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz nada de errado, eu não mato, não roubo, aquela história toda que todo mundo conta, eu ajudo os pobres, eu ajudo viúva, eu dou emprego, eu sou uma boa pessoa, sou um bom cidadão, pago todos os meus impostos, e aí você está dizendo para mim que eu mesmo fazendo tudo isso, que sou melhor que muitos crentes, isso, né? Sou melhor que muitas pessoas até que se dizem que nasceram de novo, e aí você está dizendo para mim que eu não posso ver, eu não posso entrar no reino, mas como eu sou uma pessoa tão boa, e Deus é um Deus de amor, e eu sou uma pessoa boa e eu tô fora. E eu preciso nascer de novo também? Eu sou sendo tão bom e justo? Sendo tão bom. Pois é. Aí que tá o grande pecado, né? Você já viu a história da pessoa que ganhou a medalha de humildade? A pessoa ganhou a medalha de humildade. Né? Ela era a pessoa mais humilde que existia, que as pessoas conheciam numa cidade. Sim. E aí deram para ela a medalha de o mais humilde. Sabe quando ele perdeu a humildade? Quando ele usou a medalha. Sabe, me considerar uma pessoa boa já é meu pecado. Sim. Me considerar uma pessoa justa já é meu pecado. E é isso que geralmente eu falo para as pessoas, a nossa régua é a gente olha para o outro, a gente olha para nós, mas a nossa régua não é com Deus. Não. Né? A gente olha com a nossa santidade, né? Essa questão de... Mas a nossa régua é com o outro. Todo mundo faz, eu sou assim também. Mas e a nossa régua com Deus? E é aí que está a régua. A questão é essa. Mesmo sendo tão bom assim, somos pecadores. Né? O pecado habita em todos, mesmo aqueles que se esforçam para ser correto. É cheirosinho, ele só dá uma arrumadinha. É um pecador cheiroso, um pecador bem ajeitado, justo, correto. Sim. Mesmo o justo precisa nascer de novo, porque ele confia muito na sua justiça própria. A justiça própria chama-se orgulho. A pessoa é tão correta que ela se sente orgulhosa da sua vida reta. E a sensação é que ela obriga a Deus, você tem que me aceitar porque olha como eu sou. Isso. E nem o orgulho. O orgulho é o vírus de Satanás. Então a pessoa pode ser justa, correta, a ponto de se orgulhar daquilo. E esse é o problema, o orgulho. Sim. O problema não é você ser uma pessoa correta. Deus ama a retidão, a justiça, né, a santidade, a vida legal, etc. Deus reconhece e ama isso. Você ser correto é bom. Só que quando você é tão correto a ponto de se orgulhar disso,
O pecado é o orgulho, não é a retidão. Eu quero dar você falando agora, eu lembrei, né? Eu quero dar um exemplo, por exemplo, né, para quem também está nos assistindo. Eu lembro que quando eu me achava tudo isso também uma fase da minha vida. E eu lembro que quando eu tive um encontro muito poderoso com Cristo, foi no meu quarto, né? Eu morava lá em Ipiranga. E a sensação que eu tinha, pastor, que quando o Senhor começou a falar comigo poderosamente, era aquela coisa que a gente sempre fala também. Eu lia muito a Bíblia, mas eu não entendia muito o que a Bíblia estava... Porque a Bíblia não é um livro simples para aquele que não consegue enxergar o reino. E durante muitos anos eu li a Bíblia, mas não entendia o significado dela. E eu lembro que quando eu tive um encontro com Cristo no meu quarto, é como se o quarto fosse enchendo de uma presença que eu não sabia explicar. De repente eu não conseguia mais ficar de pé, né? Eu não conseguia, simplesmente eu não conseguia ficar de pé, e aí eu fui me prostrando ao chão, né? E aí eu lembro que quanto mais a presença aumentava, mais eu via quanta sujeira eu tinha dentro de mim, quanto o meu ego, quanto podridão eu pude enxergar, mas eu não enxergava isso durante tantos anos da minha vida. Eu andava como todo mundo olhava, assim, eu sou bom. Aliás, eu sofri coisas por ser bom, eu sou uma pessoa boa. E aí eu lembro até hoje, assim, o impacto que isso teve dentro de mim, e eu ver aquilo realmente, como eu era falho, como tinha muito ego dentro de mim, como eu era muito egoísta. Diante da santidade de Deus, a gente tem um egoísmo gigantesco dentro de nós que a gente não vê. E aí eu lembro que eu falei assim para Deus, falei, Senhor, para de entrar, porque eu não queria, de tanta coisa ruim que eu estava vendo. E quando eu acabei de falar isso, eu ouvi uma voz no meu coração dizendo assim, mas filho, eu te amo. E aí aquilo, como se fosse me lavando, me abraçando. E aí você se sente muito indigno, mas muito amado. E aí é uma coisa que não tem como explicar. Não dá. Porque Deus não me apontou ali e falou, tá vendo? Seu miserável. Olha realmente. Não, ele não me apontou, eu via isso dentro de mim. Mas eu sentia que eu era indigno daquele amor todo. Que Deus que é um coach. É impressionante. Esse sim é o coach dos coaches, né? Ele vai lá, aponta para você o seu próprio erro, não te acusa, não te julga, ajuda você a reconhecer. A sensação é que quando eu estou exposto a ele, não é nem ele, eu enxergo coisa que eu não enxergava, que eu não enxergava. É isso aí, processo. Eu que enxergo. Autoconhecimento, é isso aí. E essa é a questão. A maioria das pessoas não consegue enxergar. Não. Quem realmente elas são, né, pastor? Eu gosto de dizer isso. Eu sou coach certificado internacionalmente, mentor, consultor, analista comportamental. Amo a questão do conhecimento da alma humana, mas vou dizer, não tem ninguém como Jesus no processo de autoconhecimento. É abraçando Cristo, encontrando Cristo, que você verdadeiramente vai se conhecer. Porque a nossa raiz é em Deus. As pessoas podem negar isso, seguir seus caminhos, crer em qualquer outra coisa que quiserem, mas a raiz de todas as pessoas, crendo ou não, está em Deus. Nós somos criaturas de Deus. E a nossa verdadeira identidade está no retornar a Deus. Quando a gente retorna para Deus, através de Jesus, quando a gente retorna para Deus, a gente se encontra. E quando a gente se encontra em Jesus, a gente se entende. E quando a gente se entende, a gente se reconhece, se abraça, e fica tudo em paz. A falta de paz é porque a gente está distante de Deus. Através de Jesus a gente encontra o caminho de volta. A gente se conhece e conhece Deus e a vida fica em paz. Fica em paz. Nascer de novo, falando bem objetivamente, nascer de novo é você ser encontrado por Jesus, abandonar tudo que você sabe, tudo, de bom e de ruim. Não só de ruim. Porque tem gente que pensa que nascer de novo é só uma parte ruim minha que fica para trás. A coisa boa fica... Não, tem que ir embora tudo. Jesus falou, nascer de novo. Nascer de novo... É como se fosse reaprender do zero. Aprender tudo do zero, só que da maneira de Deus. Do ponto de vista de Cristo. É deixar o Espírito Santo reeducar você como se você fosse um bebê recém-nascido. Por isso que a gente precisa de discipulado. Porque nenhum bebê que nasce alimenta a si mesmo. Já que você falou disso, eu quero pegar um ponto. Vamos pegar algo mais prático, né? Vamos pegar algo bem prático. Jesus encontra Pedro. Isso, certo? Chama Pedro para andar com ele. Certo. Aonde aconteceu o novo nascimento de Pedro? Depois que o Espírito Santo desceu.
Essa é a grande questão. Mas Jesus andou com esse homem durante 3 anos e 3 anos e meio, certo? Sim. E a gente percebe como Pedro era. E você vê Cristo trabalhando no caráter, na vida. Explosivo. Fez muita bobagem. Era explosivo, sanguíneo, estabanado, autoritário. Sim. Esse era o Pedrão, pescador, que Jesus chamou para seguir ele. Sim. Só que Jesus estava aqui na terra fisicamente. Ele não podia habitar nos seus discípulos. Sim, o Espírito não tinha sido derramado. E o Espírito Santo também não estava aqui na terra. E também não podia habitar no homem, porque não tem como fazer o Espírito Santo habitar num templo sujo como a gente. Então precisava haver a morte de Cristo para perdoar os pecados definitivamente, matar o pecador na cruz, ressuscitar um novo homem, uma nova pessoa, através da ressurreição de Jesus. E quando Jesus sobe ao céu e assenta-se à direita de Deus, ele envia o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem habitar na gente. Lembre-se, você citou Pedro. Antes do Espírito Santo vir, Pedro negou Jesus 3 vezes. Sim. Depois do Espírito Santo na vida de Pedro, que veio habitar na vida de Pedro, Pedro morreu do mesmo jeito que Jesus morreu, crucificado. Sim. Contam os historiadores da igreja, sim, que ele não se achou digno de ser crucificado igual a Jesus, pediu para ficar de cabeça para baixo, né? Então, olha que diferença. O mesmo homem com um comportamento completamente diferente. Parece então, um novo homem. Quando foi esse ponto de virada? No derramar do Espírito Santo. Quando ele chegada. Derramou-se o Espírito Santo e ele se levanta para... No dia de Pentecostes, olha só, no dia, por exemplo, dia de Pentecostes. Deixa eu pegar um outro texto, né? Porque, lógico, a sensação é essa. Por exemplo, Jesus morreu, ele pôs o rabinho no meio das pernas, negou, voltou a se pescar, tipo, esquece esse negócio não deu certo. Isso. Essa coisa aí não deu muito certo. E aí ele encontra Jesus na praia. Aquele encontro de Jesus na praia, que Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas 3 vezes, foi uma pancada no coração. Foi, claro. Fez a memória dele ativar. E na terceira vez que ele se rende e fala, tu sabes. Né? O senhor sabe tudo. O senhor sabe tudo. Porque no primeiro ele falou, te amo, depois te amo, depois o senhor sabe tudo. E aí ele falou, apacenta minhas ovelhas. E aí, lógico, depois desse período ele mandou ficar em Jerusalém até que viesse... Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo foi. Mas ali já foi um preparar de Pedro para o que ia acontecer? Com certeza ia. Essa conversa de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro, depois de Pedro negar Jesus, é uma conversa para outra hora. Tá. Mas no grego, você tem um trocadilhos de palavra por parte de Jesus. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, tu me filéu, filéu, que é o amor humano. Você me ama de maneira humana? Ele disse, sim, senhor, eu te filéu, eu te amo com amor humano. Aí ele repete 2ª vez, Pedro, tu filéu, você me ama com amor humano? E aí ele, sim, eu filéu, eu te amo com amor humano. E aí Jesus usa um terceiro nome para amor. Na terceira pergunta. Né? Agapau. Pedro, tu me agapau. Que daí vem a palavra agape, que significa amor divino. E quando Pedro disse, o senhor sabe tudo, eu te amo com amor divino, acabou a questão. Acabou. Né? Mas isso é uma conversa para outra. Mas sim, aquele reencontro foi chocante, foi confrontador, Pedro se arrependeu amargamente. Interessante, né? Judas traiu Jesus e se enforcou. Se arrependeu e se enforcou. Pedro traiu Jesus, mas não se enforcou. Traiu até pior, né? Não foi só por dinheiro, mas 3 vezes. Negou na casa, cortar a orelha do soldado, morro por ti. Isso. Daqui a pouco. Tô fora desse negócio. E nem teve na crucificação. Não, sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Mas depois que Jesus vai aos céus e derrama o Espírito Santo, o Espírito Santo é tão importante. Vamos conversar disso um dia. O Espírito Santo na vida cristã é vital. Por quê? Porque é o Espírito Santo que comunica aqui dentro a cruz de Cristo. Sim. É o Espírito Santo que comunica o sangue de Cristo, que me lava. É o Espírito Santo que traduz aqui dentro para mim, que fala aqui dentro para mim que Jesus ressuscitou, que testifica, que diz que é verdade. E é na entrada do Espírito que a pessoa nasce, o Espírito dela é regenerado. E aí ela vive para Jesus. Isso aí. E entra num
processo de aperfeiçoamento, né? É isso aí. Isso é nascer de novo. E o senhor tocou o coração dela. O que ela faz, pastor? Ela agora, para tudo, ajoelha. Se você reconhece seus pecados e se o Espírito Santo está operando na sua vida, para tudo. Não importa o que você está fazendo. Esse é o momento mais importante da sua vida. Para tudo estar contigo, entender essa coisa do novo nascimento, do evangelho. Faz isso agora. Não deixa para depois, faz agora. Você não precisa de pastor, de padre, de sacerdote, de igreja. Você não precisa de nada. Faz agora. Para agora e fala com Jesus agora. Ele vai ajudar você. Aí onde você está? Para o carro. Encosta no acostamento, no posto. Mas ora agora se o Espírito Santo está falando com você. Agora, depois que você fizer essa oração, procura a igreja. Sim. Porque você precisa, como um nenê que nasce, de alimento, de crescimento, de cuidado. Procura uma igreja que ama a palavra e é cheia do Espírito Santo. Em falar em igreja, quero convidar você para estar com a gente. Na Igreja PEX, Rua Caçaquera, 437, ali no Tatuapé. Né? É Vila Antonina, dentro do Tatuapé, perto do Antônio de Barros. Culto aos domingos, às 10 da manhã e também às 19 horas. Vem ver o que Deus está fazendo aqui. É isso aí. Gente, muito obrigado. Fique ligado em todas as redes sociais e semana que vem a gente traz mais um podcast para você. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer que a gente fale sobre algum tema específico? Escreve para a gente nas redes sociais que a gente vai trazer esse tema aqui. Um grande abraço para você.